Iniciar a gravação. Pois bem, então, iniciando a sessão de julgamento do dia 4 de setembro, sexta-feira, período da manhã. Considerando que já foram julgados do item 111 ao item 167 na sessão do dia anterior à tarde, vamos retomar então no item 168, doutor Rodrigo. Item 168, terraplanagem, Jeremias. O contribuinte, os 4 processos que ele tem para ser julgados são parecidos porque são multas por descumprimento de obrigação acessória, que foi relevada a multa na DRJ, por correção da falta. Nesse aqui, a multa é GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores. Então, o sujeito passivo requer a relevação da multa, fiscalização complementou as informações, analisando a correção do contribuinte. O lançamento foi julgado procedente com relevação da multa, dada a correção da falta. Ele pede uma anulação do auto de infração justamente por ter corrigido a falta. Então, eu conheço do recurso e, em relação à anulação, cito aí que não é caso de nulidade do ponto de vista do PAF, não há hipótese de nulidade. Isso é considerações que, apesar da relevação, desobriga o infrator do pagamento da penalidade, mas que não significa a necessidade de anulação do auto, impedimento da geração de efeitos, tais como perda da penalidade. Conheço do recurso e nego o provimento. Cléberson. Eu concordo, só que... Então, aí tem uma questão, eu acho que é esse, deixa eu abrir o processo, tem uma questão em relação à decadência. Não sei se era isso que o senhor iria observar, mas como ele realmente corrigiu a falta, que é a anulação do auto, entendi que a multa já está... A multa não vai ter efeito, né? Não teria efeito. Então, seria só a negativa do provimento do recurso. Acho que é isso. Era isso que o senhor observava, doutor? Ele seria provimento, então? Não, porque provimento não, porque não decai todo. Seria decai todo. Aí o provimento parcial. Então, mas é que ele já... Ele quer sair do rol dos culpados, certo? Ainda que se mantenha parcialmente para algumas infrações, ele permanece no rol. Faz diferença. É porque a única coisa Então, seria pagar uma multa menor que ele não vai pagar. É negar provimento. Só esclarecer essa situação. Dr. Kleber, se o senhor está falando, você tem áudio. Obrigado. O que eu queria falar não era nesse ponto, então eu falo e aí continua a discussão sobre a... Eu só ia dizer, doutor Rodrigo, que na última parte que o senhor fala que não significa necessidade de anulação, assim, na verdade, não cabe anulação, né? Porque a infração é procedente. Tudo bem. Né? A infração não deixou de existir. Era só essa observação, né? Então, o fato de relevar... O fato de relevar... Aqui foi relevado, né? Isso, eu coloco assim... Relevar a penalidade não significa... ou seja, exatamente, não, a infração não deixou de existir, ou não existiu. É esse o ponto, né? Quanto à decadência, eu só queria entender a discussão aí, porque seria de ofício. Não, seria, assim, deixa eu ver se é esse aqui, que eu cheguei até a pensar, eu tenho que ver pelo relatório da multa.
Isso aqui é pelo relatório da multa, anexo relatório fiscal, folha 41. Então, 100% do valor devido à contribuição não declarada, limitada pelo valor da contribuição não declarada, e pelo relatório anexo 2 também, a folha 43, dá para se notar que tem competência 99. Vai até 2005, o valor da multa. Quer dizer... Então, doutor, mas da minha parte já entendi. Seria de ofício, mas não tem utilidade, né? Não tem utilidade prática para ele, né? Então, não tem, porque... desnecessário abordar. Eu fiquei na dúvida se seria um provimento parcial, mas por uma multa que não vai ser paga. Então, o que vai ser parcial? Não é provimento parcial, não. É o que o Pinheiro disse. Ele afirmou, ele só quer que tira ele deixou de ser primário. Ele quer que não dá para fazer, porque o que sobrou já tira a primariedade dele. Por isso que eu nego provimento. Isso, você está correto. É negar mesmo. Eu faço essa alteração aí de... Em que pese poder haver... Não ter deixado de existir a infração e de ser cabível embora eu falo que não é casualidade, né? Então eu ajusto esse último parágrafo. Tá ok. Cleberson. Acompanho o relator. Aide. Com o relator. Pinheiro. André. Acompanho. Por unanimidade, votos negar provimento ao recurso voluntário. 169. Deve ser mais ou menos o mesmo sentido, né? É o mesmo sentido, esse aqui também, porque a obrigação acessória é falta de preparo da folha de pagamento. Então, é exatamente a mesma solução que eu dou. Ok. Todos de acordo? Se alguém não estiver, então, ok, mesmo resultado. 170 também. Não. Não? Não. Porque esse aqui, a obrigação acessória foi deixar de arrecadar mediante desconto nas remunerações. E aí ele acabou requerendo a renovação da multa por correção das falhas e informou que não foram feitos os descontos do segurado contribuinte individual, tendo em vista já ter sido feito o recolhimento do mesmo, um contribuinte individual, tendo em vista já ter sido feito o recolhimento do mesmo no teto do salário de contribuição da Previdência por serviços prestados a outras empresas. É que nesse caso aqui, aí na parte do voto, a arrecadação da contribuição, salário máximo. Após a impugnação, foi realizada a diligência fiscal que resultou na informação de folha da fiscalização. A fiscalização constata que, em vista dos documentos agora apresentados e confirmados pela pesquisa do sistema, resta-nos concluir que o contribuinte individual objeto do débito já havia contribuído sobre o limite máximo de salário de contribuição. Cumpre-nos informar que a empresa em questão, embora não comprovasse na época e nem constatasse todas as defeitos no sistema, estava dispensada de reter e recolher as contribuições do contribuinte individual, que ele prestou serviços eventuais. Aí, como ele conclui, o relatório de fiscalização conclui pela relevação da multa, eu entendo que a DRJ deveria ter dado procedência à impugnação, e por esse motivo eu dou provimento ao recurso, porque a fiscalização, na verdade, entendeu que não caberia desconto na remuneração. Só que aí acabou a DRJ dando decisão de relevação da multa. Aí até quando? Período.
Aqui, esse trecho que o senhor transcreve é do fiscal, não é? Da Não é da impugnação? DRJ. Da impugnação do fiscal. Porque o próprio fiscal conclui pela relevação. Não, mas ele fala que... É porque já estava em julgamento, né? Aí como baixou Porque a ele... empresa não tem que ter aquela declaração do contribuinte individual para não fazer a retenção, ela tem que apresentar aquilo para fiscalização, para justificar. Essa parte foi... Não. Aí, mas só que essa multa aqui é falta da arrecadação, falta do desconto. Ele não deveria ter descontado. Então, se ele tem uma declaração exigida lá, não precisa descontar. Ele trouxe... O que ele trouxe? Mas é o contribuinte individual que fornece. E ele tem que manter em arquivo. Isso não foi apresentado, por isso que eles autuaram, não foi? Qual que é a motivação da autuação? É isso. Isso. Não, ele não apresentou na época. Uhum. Aí depois, quando voltou, eu acho que na... Peraí, deixa eu ver aqui. O que foi apresentado depois foi porque eu... Peraí, só um momento. Tá o processo errado aqui. Esse pulo para casa é grande. É só um contribuinte individual? É só um, só um. É porque eu acho que na hora que ele foi autuar, tinha algo assim. O auto de infração, a conduta foi deixar de descontar. Arrecadar. E não tinha mesmo obrigatoriedade. Então, é porque na hora que ele estava fazendo a fiscalização, não tinha... Os documentos. A GFIP dele, correspondente a ele e das outras empresas. Se eu não me engano, era algo assim. Ele fala assim, a fiscalização nessa informação. Cumpre-nos informar que a empresa em questão, embora não comprovasse na época e nem constasse todas as GFIPs no sistema, estava dispensada de reter e recolher as contribuições do contribuinte individual Luiz Fernando Rosseto Pacheco, que lhe prestou serviços eventuais de contabilidade. Na hora da autuação, a fiscalização não achou esses outros recolhimentos. E aí, comprovou, né? Ele comprovou depois que tinha o recolhimento, mas a infração para mim é deixar de descontar. Quer dizer, a infração não teve. Não é como se ele tivesse... Porque, inclusive, nesse aqui, não sei se ele não tivesse descontado na época. Aí teria que ver, né? Se ele tivesse descontado depois. Não sei. Agora, o que ele pede é a relevação da multa na impugnação. Onde ele prova... Ele só conseguiu provar o motivo do não desconto quando ele apresentou a impugnação. Então, quer dizer, na hora que a autuação foi lavrada, o fiscal não podia afirmar que não tinha, que ele tinha que lavrar. Não precisava comprovar, porque ele não era obrigado a descontar. Espera. Não. Mas aí então quer dizer que você não precisa entregar a documentação que te respalda para não fazer o desconto? Não precisa comprovar. Claro que precisa. Mas aí ele apresentou um fato instintivo do direito dele. E aí o auto de infração, então, ele não subsiste. Deixa eu perguntar. Na impugnação, ele atacou a multa?
Ou ele só pediu a relevação? Ele pede a relevação, está aqui, na página 39. Nem por meio dessa querer relevar, são 3 parágrafos mínimos. Da multa, tendo em vista, todas as falhas foram corrigidas. Não foram feitos descontos, o contribuinte tem devido já ter feito recolhimento mesmo no teto salário, previdência, por serviços prestados a outras empresas. Comprova o legado com as GFIPs correspondentes. Mas ele deve ter conseguido, não, as GFIPs das outras empresas, provando que ele já recolhia sobre o teto. Tá, então ele alegou esse fato. Alegou. Acaba sendo... E o fiscal poderia ter consultado também, né? Ele Não, poderia... consultou, mas na época não tinha. Ah, não? O fiscal fala que não tinha essa GFI. Ah, Mas é contraditório, né? Se ele fez 2 pedidos, um pedido foi acolhido, daí ele recorre porque ele quer pelo outro pedido, porque ele é mais benéfico, porque o outro pedido derruba o todo. Não, mas até... Não, então ele tem interesse processual para recorrer, é isso que eu estava tentando raciocinar. É que para mim os dois se confundiram, né? Tanto com o contribuinte quanto a fiscalização na relevação da multa. Ele aqui queria o alto e o fiscal também. Poderia ter falado que não, realmente recolheu, não era obrigado. A DRJ teria dado procedência. Que acabou relevando também. Ele chama de relevação, mas o que ele Relevação. quer é extinção. E se for ver efeito prático nesse aqui também não tem, porque ele já perde a primariedade no jogo. não, mas tem para reincidência específica. Mas ainda tem essa? Tem, a específica, agrava a multa em 3 vezes e a genérica em 2. Entendi. Bom, então tá. Você vai dar provimento, não é isso? Isso. Cleberson. Eu só acredito que tem que deixar bem claro aqui que a contestação dele na impugnação, ela pleiteava a anulação do débito. Não, mas não expressamente, né? Porque é o que eu coloquei no meu voto assim. Eu transcrevi, né? O sujeito pareceria querer uma relevação da multa por ter corrigidos. Informou ainda, entre aspas, não foram feitos descontos do segurado do contribuinte individual. Não. Eu entendo que ele. A minha interpretação foi essa, sobre isso. Eu entendo que como foi o doutor Matheus procurou esboçar. Entendi. Embora eu utilize o termo relevação, na verdade a intenção dele era mostrar que a infração é improcedente. Porque senão vai parecer aqui que o senhor está... De ofício. Está extrapolando o litígio, o pedido dele, inicial, lá na impugnação, não aqui no recurso. Senão seria extrapetita. Isso. Considerando o litígio, considerando lá no início, não aqui no recurso. Até é assim porque, tanto é assim que no recurso ele é ficam mais claras as palavras, não é isso? Ele pede a tornar improcedente, não é isso no recurso? Ele pede anulação do auto por relevação. E como todos, né? Então tem que dizer que a interpretação que essa relevação ela não se limita, ela não reconhece a falta. Você está dizendo assim nesse modo. Mas só assim ficar bem claro que quando utiliza o termo relevação, o contribuinte não está reconhecendo a falta. Pelo contrário, ele diz que a falta não ocorreu. Então ele não deseja apenas a relevação do valor, e sim deseja que a própria penalidade seja considerada improcedente. Eu faço essa alteração. Para evitar eventual... O valor é muito pequeno, mas para evitar embargos, né? Entendi. Nesse contexto, eu acompanho o voto do relator. Raíde. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Andréa. Acompanho. Matheus. Acompanho. Andréa. Acompanho. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O outro. O outro é também a falta de informação, aí só também da GFIP.
deixou de informar a competência 13 de 2005, referente ao pagamento do 13º salário de seus funcionários no exercício de 2005. Deixou de informar na GFIP. E é a mesma coisa. Foi relevada a multa. Vou fazer aquela alteração em relação à relevação, o que significa que não tem havido infração no final do voto, mas continuo entendendo que deve ser negado pelo meu coletivo. Ok. Cleberson. Acompanho o voto do relator para negar provimento. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento. Ok, 172, Raid. Processo 172, Sociedade Brasileira de Eletrólise, final 2008-86. Aqui é um CFL 30. O CFL 30 diz respeito pelo validar a empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços de acordo com os padrões e normas legais. A alegação aqui da contribuinte, ela insurge-se apenas quanto à exorbitância da multa aplicada e da ilegalidade e constitucionalidade. Passando diretamente para o voto, eu trago a legislação pertinente, o artigo 32, inciso 1 da Lei 8.212, falo aqui, dou todas as explicações, não, afasta a questão da exorbitância da multa, o fiscal apenas observou a legislação. Em relação à ilegalidade e inconstitucionalidade, eu cito a súmula 2 do cargo e, portanto, voto no sentido de conhecer o recurso para negar de provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Quem- Acompanho. Andréia. Acompanho. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. Outro. O outro é o item 173, final 2008-31, da mesma contribuinte. Aqui, L38, que é em razão de ter a empresa apresentado a documentação, não ter a empresa apresentada a documentação solicitada. Tá? A argumentação da contribuinte é um pouco diferente aqui. Ela fala que o patamar mínimo da multa na época era 9.000 e pouco, 9.910 e não 12.000, como foi aplicada. E, do mais, repete as alegações do processo anterior, questão de exorbitância e legalidade e funcionalidade. Passando para o voto, o recurso intempestivo desconheço, eu falo. O valor da multa foi calculado com base no disposto na linha do inciso 2 do artigo 283 do RPS. Destaque-se que os valores expressos em moeda corrente na aludida legislação se reajustados nos termos previstos no artigo 102 da Lei 8.212, do artigo 737 do Regulamento da Previdência Social. Acrescente-se que na época da lavratura do auto de infração sobre NADS, o valor mínimo da penalidade em questão era 12.548, conforme a portaria interministerial número 77 de 2008. Assim, improcedentes os argumentos de defesa contra o valor lançado sobre a afirmação de que a pena mínima seria 9.910. Aí eu vou, colaciono a jurisprudência não, a legislação, artigo 33, que versa sobre essa multa, e em relação, mais uma vez, à ilegalidade e inconstitucionalidade, cito a súmula 2 do CARF, portanto, voto sentido conhecer para negar de provimento. Cleberson. Aqui me parece, doutor Raid, que o ponto central é que o valor da multa é aplicada, é o valor do momento da aplicação do auto e não do momento do que se refere lá os documentos, né? Isso. Eu acho que é esse o ponto. Talvez.
fundamental para explicar para ela por que é 12 mil, né? Para a pessoa, mas aqui o senhor deixa. Ele cita todos os artigos, 92, Na 102. época da lavatura, esse que é o valor deve ser verificado na época, né? Eu acho que tem ainda tem um dispositivo expresso nesse sentido. No regulamento. É o 373, ele cita aí. E no seria uma regulamento. mera atualização do valor. Sim, ele vai atualizando, mas eu digo, o momento da... Porque a ideia que a gente sempre tem é que se reporta ao fato gerador, né? Mas aí o fato gerador tem que ser entendido... É porque aqui como é uma mera atualização, aí não tem problema. Não é que é um novo valor, é uma mera atualização. Aí o valor é aquele da foto. Mas só para esclarecer, que eu acho que é esse que causou dúvida para ela em relação ao valor. Eu acompanho o voto do relator. Quem é? Acompanho. Andréa, Acompanho. Rodrigo, Acompanho. Matheus, Acompanho. André, Acompanho. por unanimidade, votos negar provimento ao recurso. 174. O último processo, final 2008-21, da mesma empresa, é um CFL 34, pelo fato de ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições. Aqui, como primeiro processo já relatado, as únicas argumentações da contribuinte foram no sentido da exorbitância da multa, da ilegalidade e inconstitucionalidade. Eu trago aqui toda a legislação pertinente, a motivação do auto de infração, e que a multa foi aplicada de acordo com os ditames legais. E em relação à ilegalidade e constitucionalidade, a súmula 2 do CAF, portanto, voto no sentido de conhecer o recurso e negar o provimento. Cleberson, Acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 por unanimidade, votos negar provimento. 175. Momento que eu vou abrir, não tenho aberto, não. Esquecido desse. O final dele é o 2007, 2007, que mudou a contribuintes ou quis construtora e incorporadora, mas trata-se de uma abstração que julgamos anteriormente na outra contribuinte, CFL 34. Tem empresa deixada de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os faturadores de todas as contribuições. O que diz a contribuinte? Ela pugna pela nulidade do auto, assevera que a abstração incorreu em vícios licenáveis, acometendo-o de nulidade. Traz aqui o histórico da obra e lançamento, tem breve relato da natureza da obra em questão contratada pelo município de Itapecurha. Fala do arbitramento, a multa, legalidade, proporcionalidade e relevação da multa. Pois bem, em relação ao preliminar, eu afasto, cito o artigo 142, tem como o decreto 7235, artigo 59, e o que o fiscal obedeceu todos os ditames legais, de fato foi discriminado, devidamente motivado, não há qualquer forma de ilegalidade aqui que ocasionasse nulidade ou um vício. E em relação ao mérito, eu digo, conforme a nota fiscal da infração, por ocasião da ação fiscal, verificou-se que a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada deixou de contabilizar corretamente em títulos próprios de contabilidade os valores devidos à Seguridade Social relativos à obra matrícula C 40.380. Eu trago aqui a legislação pertinente, artigo 32, inciso 2 da 2012, da mesma forma, parágrafo 13º a 17º, artigo 225 da IPS,
Digo, os valores pagos ao contribuinte segurado do seu serviço, configurando na remuneração integrantes da contribuição, devem ser lançados regularmente e mensalmente em títulos próprios da contabilidade da empresa, de forma de dispositivos dentro mencionados. Ao exigir sua apresentação dentro da formalidade prevista, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito. A multa foi corretamente aplicada. Quanto ao alegado arbitramento, a matéria objeto da NFLD tal, ou seja, da obrigação principal, instância em que deverá ser devidamente tratada. Em outras palavras, matéria estranha ao presente caso. Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, ressalta que nada dos autos demonstra efetiva correção da falta. A autuada se limitou a declarar que, a despeito da reconhecida omissão da provisão do INSS, não houve prejuízo ao erário, visto que os valores devidos foram recolhidos com atraso, acrescidos de multa e acréscimo legais no mês de março de 2007. Reitero que tal erro não impede a fiscalização seja realizada. Reconhecido o erro, a infração cometida, contribuinte, no entanto, não anexa nos autos nenhuma comprovação das necessárias retificações contábeis. Portanto, dito isto, pode-se pedir conhecer ilegal do provimento. Cléberson. Aqui eu fiquei só com uma dúvida. Doutor Cadinho. O motivo da autuação foi porque deixou de registrar os valores? Assim, os fatos mesmo, não o dispositivo, a infração, fundamento legal, mas os fatos. Doutor Cláudio, pelo que eu não recordo o que está escrito na notificação, mas pelo que eu leio do voto, deixou de contabilizar corretamente, né? Em títulos próprios de contabilidade. Não, esse é o genérico, né? Não creio que seja genérico. Não, eu quero ver a descrição aqui, só um momento. Por quê, doutor Cléberson? Não, é porque ele fala que aqui diz assim, na página 14. Foi mais ou menos o que eu entendi do seu relatório. Em auditoria fiscal na empresa Toquis, né? Toquis, verificou-se que a empresa não contabilizou em títulos próprios os valores devidos, incluindo nesses as contribuições previdenciárias. O diário não registra lançamento de provisão. Diário não registra lançamento de provisão. Na conta salários foi lançado o pagamento de salários. No entanto, na conta INSS só foi lançada a provisão. Então, realmente eu fiquei na dúvida aqui. Porque essa inflação não lançar em títulos próprios, ela pressupõe que foi lançado, mas em títulos impróprios. Quando eu não lanço, não é essa a infração. Aí eu fiquei na dúvida aqui se o que ele está descrevendo é falta de lançamento. Quando não lança, é qual a infração? A contabilidade, ela é deficiente. 38. Ah, é 38? Porque para estar lançado em títulos impróprios, eu tenho que ter lançado. Mas deixar de lançar em títulos próprios todos os fatos geradores. Pressupõe que eu lancei. Pressupõe que está na contabilidade em conta errada, né? Em conta errada, exatamente. Para diferenciar outra. Agora, se eu não lanço... Aí é omissão. Aí eu realmente fiquei na dúvida aqui quando eu li a descrição no relatório e quando eu vejo aqui. Eu não sei se alguém poderia só me esclarecer isso. 14. Não contabilizou em títulos próprios. Ele questiona a inflação, não questiona, doutor Raid? Seria improcedente, né? Sim, questiona. Tem até a nulidade também, né? Isso, a nulidade. Você pode
pode levar para esse lado também. Eu fiquei realmente assim, sem... Na conta lá, salários foram lançados, na conta salários, foram lançados pagamentos de salários dos meses de julho a dezembro. No entanto, nas contas tal e tal, só foi lançada a provisão de julho. Então, ele lançou lá a provisão. Só foi lançado. Como só foi lançado? Foi lançado como provisão. Provisão de pagamento de salários, mas não virou. Só foi lançada a provisão. A provisão de julho. Não foi lançada a contribuição. Essas contas aqui são contas, conta do passivo, eu acho que são conta passivo e despesa. Resultado, Resultado. Na Então, conta, ele está dizendo que não foi lançado. no entanto, nas contas do passivo e 4,20 que é de despesa, só foi lançada a provisão. Na linha de cima diz, o diário não registra lançamento de provisão. Sim. Nos meses de agosto e dezembro, mas em julho foi. E só foi lançada a provisão. Sim. Eu não quero saber se só foi lançado um ou outro, eu quero saber se foi lançado em título próprio ou não. E a provisão está no lugar certo, se foi lançado? Não, eu entendi que o problema é que... Eu entendi, assim, por isso que eu senti dificuldade. Que o problema é a contabilidade, inclusive ele fala aqui no último, ó, no último parágrafo. Em face do exposto, só resta a fiscalização naval presente por infringência, desconsiderar a contabilidade, arbitrando o valor das contribuições. Tinha que ser um 38 mesmo. Até para justificar o arbitramento. A existência de situação que comprova que a escrituração contábil não reflete a situação, a real situação dos negócios. Realmente, aqui me causa muita dúvida se o problema não é a falta de lançamento dos pagamentos em relação às contribuições previdenciárias. Mas em julho ele lançou em conta de provisão. E não transferiu para a conta definitiva, só ficou na provisão. Sim, mas está errado lançar a provisão na conta de provisão? Não está errado. Não. Mas a não transferência para a conta definitiva mostra que ele não lançou aquilo que ele provisionou no título próprio da contabilidade. Então não é que ele lançou em títulos impróprios, ele deixou de lançar. No começo aqui do relatório, ele não dá a entender que não tem uma conta específica para a obra. Eu achei... Em auditoria, verificou-se que a empresa não contabilizou em títulos próprios os valores devidos à Seguridade Social relativos à obra objeto da matrícula SEI, incluídos nestes as contribuições previdenciárias, parte patronal. Parece que ele misturou, não tem um título próprio para a obra. É isso que esse texto está querendo dizer? Se não, vejamos. Daí ele entra nos exemplos. Pois é, está bastante confuso. Realmente bastante confuso. Porque ele fala, conforme se evidencia da análise do plano de contas. Ao que parece, o próprio plano de contas já poderia indicar a infração. Livros diário e razão apresentados, cópias anexas. E ele coloca vírgula, senão vejamos 2 pontos. E daí traz essas questões. Ele fala que os salários foram indicados. O que não foi provisionado, o que só foi provisionado foi a contribuição previdenciária. Mas a lei, o artigo fala deixar de lançar os fatos e as contribuições devidas também, né? Mas ele tem título próprio para a obra, ele trouxe o plano de contas aqui, está lá na página 16. Eu não olhei o plano de contas. Eu estou vendo aqui custo de obras. 4,20. Despesas, né? Eu Ele tem obras aqui. Travou. No plano tem obras. Desculpe, travou? Não, meu computador aqui que travou. Na página 18 eu estou localizando aqui separado por obras.
Agora, se ele lançou por obra, aí realmente a descrição aqui era... Eu, quando li, assim, no primeiro momento, a impressão foi que ele não tinha lançado os valores da contribuição patronal de terceiros, e sim tinha feito uma única provisão, um único lançamento de provisão. Sim. E essa conduta, para mim, não se enquadra, não se amolda ao tipo. Mas aí o que ele recorreu? O que ele fala no recurso? Ele fala que não cometeu essa infração? Eu entendi que... Tem cópia do livro diário, tem bastante coisa aqui, mas Nulidade. está ilegível na Nulidade do introdução. auto. Isso por causa de... A nulidade porque foi lavrado de endereço diverso. Tá, histórico da obra, fez levar atrás da obra. Constelação processa CND, verbação da obra, não foi submetida à ação fiscal. Tarará. Reconhece que houve omissão da provisão do INSS, alegando, no entanto, que foram recolhidos com atraso. E que tal erro não impede que a fiscalização seja realizada. Aí discorre sobre o arbitramento e na multa fala que a multa é desproporcional. Ele até reconhece. Que ele omitiu a provisão do INSS. Então, omitiu provisão. Realmente é porque o que eu levantei já é uma análise, assim, digamos, mais Profunda, né? Mais experiência, né? Mais profundidade, né? Uhum. Ele talvez nem... A arguição da nulidade é mais voltada ao local de lavratura do auto. Não tem nada a ver. Em relação à forma de tributação do AIOP, né? Que foi o arbitramento. Especificamente, Ele não questiona a autuação, a critério então, material assim, da autuação. Claro, depois eu estou lendo a notificação fiscal, que foi até citado, né? E ela tem um trecho lá que ele explica essa desconsideração, né, da contabilidade. E ele diz que comprovada a omissão de lançamento, né? Então, para mim é muito claro que o problema está na omissão de lançamento e não no registro em títulos impróprios. Agora, aí, doutor Reis, por isso que eu perguntei para o senhor entende que essa matéria pode ser considerada questionada ou não teria sido questionado, né? Pelo contribuinte, pelo recorrente. Mas pela descrição aqui, eu entendo que a autuação não se amolda a esse inciso. O problema está na contabilidade não registrar determinados lançamentos. Na arguição de nulidade dele não tem nada a ver com isso. Ele só fala no local da lavratura do auto. E questiona o arbitramento. Na argui, não. Vejo que até deu ensejo no arbitramento, porque a movimentação não estava toda registrada, né? Uhum. Um AI-38 seria até mais plausível para justificar o arbitramento. Raide, vai manter seu voto? Porque, ao menos, doutor Raide, assim, não sei se o senhor compartilha no que eu estou, no meu ponto de vista, né, em relação a... Não, eu entendo. Agora, se o senhor compartilha, ao menos o senhor tem que dar uma adequada aqui no seu raciocínio, né, ainda que mantenha, né, digamos assim, não podemos de ofício, né, é porque
Quando é a autoinfração nesse tipo aqui, dessa natureza de infração, a primeira coisa que eu olho é isso. A primeira coisa que eu olho é isso, porque ele causa essas incertezas, né? Esses defeitos, esses vícios, né? A fiscalização, muitas vezes, cometia esses equívocos, principalmente no passado. Depois, atualmente, não, porque o manual de fiscalização já diz isso, né? Tome Mas cuidado. você reconheceria isso de ofício, Cleberson? Não, de ofício, não é um controle de legalidade, é preciso aqui entender que ele questionou isso de alguma maneira. Entender que ele questionou o auto, ou seja, ele reconhece que estava errada a contabilidade? Reconhece. Sim, reconhece, mas ele entende que a autuação seria cabível naquele dispositivo? Não, ele diz que não seria. Acho que é possível aí entender que ele está questionando a matéria fática, no caso, e o direito, ele é devolvido aqui para o colegiado, né? Aí é aquela visão muito ampla, falar que ele está questionando a multa como um todo. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio quando se diz expressamente, um equilíbrio, entender até as dificuldades do contribuinte que quando não está assessorado, né? Não existe a obrigatoriedade de uma defesa técnica, né? Ao mesmo modo que também uma defesa genérica, né? Alegar genericamente é o mesmo que não alegar. Uhum. Mas, assim, um equilíbrio, no mínimo um equilíbrio, né? Um bom senso. Né? Mas aí é necessário um posicionamento do Dr. Raid, até como relator, para ver essa questão, né? Se for o caso, como eu disse, o Dr. Raid aqui... Na impugnação, acho que é folha 60, admite, pois, a ilustre auditora que todos os salários foram regularmente lançados pelo contribuinte. Os O salários. que houve foi a omissão da provisão do INSS, que, embora tenha sido omitido, a insígnia servidora, foram recolhidos com atraso acrescidos de multa. Contudo, preferiu, pela negligência legal prevista no 33, a aferir indiretamente o valor das contribuições sociais. De fato, houve pequena omissão da contabilidade, mas tal erro não impede a fiscalização que seja realizada, uma vez que há diversos elementos... Daí ele entra em direito... Pois é, mas hora nenhuma ele fala que ele não cometeu esta infração. Ele até admite que ele infringiu, né? Não fala que foi esta especificamente. Eu acredito que ele quer questionar o arbitramento, né? Que não havia necessidade de arbitramento, porque tinha outros elementos que poderiam ser, porque foi aplicado pelo clube, né? Uhum. Teriam outros elementos que mostrariam, houve recolhimento, os salários estão na contabilidade. Raid. Eu estou lendo aqui o recurso tentando ver algum trecho que possa adequar, né? Possa se salientar que ele questionou de certa forma. Ele repete a impugnação dele. Ele não extrai nenhuma conclusão daquilo, ele só menciona. Daí o pedido da declaração de nulidade, relevação da multa. Não tem mais nada. Que considere guia. Eu vou manter o voto, doutor Cleberson, apesar de compartilhar do seu ponto de vista, mas eu estou com muita dificuldade em buscar, porque já li o recurso inteiro, em tecer aqui, em pensar algum argumento aqui que eu possa utilizar como questionamento específico nesse sentido, uma vez que toda vez que eu leio aqui, ou ele tá fazendo um relato dos fatos, como, por exemplo, a decisão de piso, que é que ela disse, ou senão ele vai para outro tema que é inconstitucionalidade, proporcionalidade, agravante. Quando ele vai falar, ele não fala, ele vai dar totalmente outro direcionamento.
Deixa eu ver Aí se eu vou só, pôr no meu voto. só ler aqui rapidamente. O recurso está no final, né? Do processo, né? Estou tentando aqui, eu não estou conseguindo ver. Estou buscando, mas estou com certa dificuldade. Se eu puder ajudar, ver algum ponto que eu posso me apegar. Eu pensaria que quando ele questiona a nulidade do auto, ele questiona por um fundamento. Porém, ele trouxe o fato de nulidade. Então, o julgador poderia entender que é nulo por outro motivo. Ah, não concordo, não. Sim, Nem, então é não. os fatos que eu dou o direito. Não, não é assim, não. Já diziam os antigos. Concordo com isso, não. Nós vamos cair lá naquelas teses antigas lá, que só por ele ter impugnado, ele está impugnando tudo e a gente vai poder analisar tudo. Aí fica parecendo revisão de ofício. Não, ele impugnou, não, ele impugnou, ele reclamou da nulidade, muito claro. E ele Porque colocou não um fundamento. foi Ele colocou um lavrado fundamento. no ambiente lá dele. Porque foi, ele ainda fala, nulidade porque foi lavrado fora da sede da empresa. É isso. Ele não falou mais nada, não. Ele tá muito, a nulidade, o argumento de nulidade dele é muito específico. Mas a impugnação é da matéria, presidente. A impugnação é matéria, não é argumentos. O que a legislação diz que tem que ser expressa, a matéria especialmente contestada, não são os argumentos. Tanto que eu posso decidir com fundamento diverso do que ele aponta. Isso Desde que ele tenha. Mas ele questiona este ponto. Aquele não questionou. Ele não questionou. O argumento de nulidade. Mas, presidente, quando o contribuinte, nós mesmos conversamos essa semana, quando o contribuinte questiona que a multa é exorbitante, aí eu digo, Ele está questionando o valor da multa. sim, questionando o valor, mas aí eu vou dizer, eu vou fundamentar por um fato diferente, que é a existência de uma legislação superveniente mais benéfica. E se não tivesse? Aqui ele está questionando a nulidade. Não concordo não, Cleber, sinto muito. Não concordo, não discordo de você. Para mim, essa nulidade dele aqui é em outro sentido. Não é em sentido de... Para a gente adiantar nossos trabalhos e finalizar esse processo, eu vou alterar o meu posicionamento. Vou entender que há nulidade aqui, há vício na fundamentação, erro na apuração do fato gerador, na indicação do fato gerador. É um vício insanável, um vício de natureza material, o qual, uma vez observado por essa colenda turma, e uma vez ter, de certa forma, o contribuinte questionado, indicado que o auto de infração contém vício irreparável, não podemos convalidar tal lançamento, como já disse, por ser de natureza material. Portanto, dito isto, voto no sentido de conhecer e dar-lhe provimento para tornar insubsistente o auto de infração nesses termos, especialmente por erro na identificação do fato gerador. Não se tratando, na realidade, de um CFL 34, mas sim, o correto seria 38. E você vai entender que ele arguiu isso, que ele questionou. Você não está reconhecendo de ofício, não. Sim. Entendi. Cleberson. Sim, então, exatamente. A dificuldade aqui que nós estávamos era, não se trata de uma revisão de controle de legalidade ampla, que nem nós já discutimos, né? E sim, está dentro do contexto que ele alegou a nulidade do auto. Sobre o fundamento não procede, mas a questão da nulidade foi trazida, e como é um vício material, ele não pode ser convalidado. Não pode ser convalidado para a administração, porque é um vício grave. Aí eu vou acompanhar o voto do relator nessa linha de entendimento. Pedro. Dando uma olhada nas razões recursais, por favor. Entendo.
Piero, ele já está votando. Eu não consegui terminar a leitura, mas então eu acompanho o voto do relator reformulado. Eu acompanho, relator. Rodrigo. Eu vou divergir para negar provimento, entendendo que isso aí não foi questionado no grau de recurso. Acompanho. André. Acompanho. Eu não. Eu acompanho a divergência. Então, acórdão por maioria dar provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo e Miriam, que negavam provimento ao recurso. Pronto. Vamos fazer um intervalo, parar a gravação aqui, 5 minutinhos, beleza?